Quero já de antemão compartilhar com os irmãos um texto, livro de Marcos, capítulo 15. Louvado seja o Senhor. Verso 16, 17, 18 e alguns versículos. Os irmãos que gostam de fazer menção da leitura, quem encontrou, diga: fala a Deus. Diz assim o texto, vou fazer menção, ganhamos tempo. Está ali também no Data Show, os irmãos podem acompanhar. Marcos, capítulo 15, verso 16, a seguir diz assim: os soldados o levaram para dentro do palácio, isso é, o pretório, e reuniram todo o descantamento, vestiram de púrpura e o tecendo uma coroa de espinho. Puseram-no na sua cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. Feriram-lhe a cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelho, começaram a lhe adorar. Havendo-o escarnecido, lhe despiram a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. Obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali estava passando, estava vindo do trabalho, do campo, e lhe obrigaram que carregasse a cruz. Só até aqui. Não vou orar, acredito na oração do pastor que nos antecedera. Louvo a Deus por estar nesta casa. Somos ali da cidade de Osasco, amigo particular do meu amigo João. Nos fizeram o convite, uma amizade de quase 10 anos. Muito obrigado por lembrar de nós. Ele e a sua saudosa esposa, irmã Bruna. Deus abençoe. Minha filha viria comigo, a Ana Tinelli, mas ela está com um congresso na igreja e ela está com alguns compromissos. E agora ela foi levantada regente dos jovens também. Então está bastante compromissada. Ela louva, ela tem um ministério de louvor. E ela falou com a Bruna que a próxima vez estaria aqui com vós. Amém. Traga a paz ao nosso pastor. Estamos ali na Debrais, Bela Vista. Mas sempre estou ali no Ipiranga, do quilômetro 18. Pastor Clemente é amigo meu, sempre estou ali com o pastor Clemente. Alguns amigos do Ministério do Ipiranga. Meu tio foi pastor muitos anos do Ipiranga também, aqui no campo de Pinheiros. E foi uma honra estar aqui nesta casa, poder compartilhar com os irmãos um texto. Bem sabemos que hoje é intitulado como a Páscoa. Muitos aí estão inclinados a articulação paralela do mundo, em si, voltado a isso. Nós, como cristãos, fazemos menção, sim, porque sabemos que a Páscoa é um símbolo muito grande, que ressalta através da Bíblia Sagrada. A Páscoa significa passagem, significa aliança. Páscoa significa pacto de Deus com o teu povo. Então, temos muita semelhança, nós como cristãos, com esses textos. E talvez você diz: pastor, esse texto que você acabara de trazer, o que o senhor quer ressaltar? Não precisa de muito tempo. Eu sei que os irmãos são bem rígidos com o horário. Preciso de 25 minutos para poder compartilhar com os irmãos aquilo que geraram ao meu coração. Perguntar a Deus o que eu poderia trazer a esta noite. E em casa, fazendo menção do texto, o Espírito Santo me incomodou a respeito desse texto, desse personagem por nome, não nome, porque Simão não é um nome, mas Cirene, Simão Cirineu. Cirene é uma cidade, uma província do norte da África, que tem uma distância de Jerusalém, média de 1.500 a 2.000 quilômetros, como se fosse daqui no estado da Bahia. E Simão Cirineu, ele era simpatizante dos judeus. Ele não era judeu, mas ele era simpatizante. Ele era um gentil convertido ao judaísmo. Ele amava o templo. E aqui esse texto que nós acabamos de ler, ele ressalta a respeito de um período das festas mais importantes dos judeus, porque os judeus tinham muitas festas, festa dos tabernáculos, a festa da colheita, e tinha a festa da Páscoa.
que é o período que nós estamos vivenciando hoje. E a festa da Páscoa para os judeus é uma das festas de muito impacto, porque é como se fosse um congresso geral. Exemplo, imagine o pastor presidente do Ipiranga convocar todas as congregações para ir para a sede, para um congresso geral. Talvez não caberia a todos naquele recinto. E a Páscoa é como se fosse essa convocação. Todos que eram judeus, não importa onde estivesse, ele tinha que sair do seu estado, da sua cidade, da nação onde fosse, se ele fosse um similar, um descendente de judeu que seja, uma mistura com outra nação, ele sairia e viria para poder compactuar a festa da Páscoa. E Simão Cirineu não era judeu, mas ele era um simpatizante, ele era convertido ao judaísmo, ele era convertido à adoração dos judeus. E todo ano ele saía do norte da África, andava 1.500 a 2.000 quilômetros, com uma jornada de pessoas, com a sua carroça, e andava de 30 a 40 dias nessa viagem pela estrada para poder chegar em Jerusalém para compactuar a festa da Páscoa. Todo ano ele fazia isso. E Jesus, ele é uma das últimas festas dele, porque Jesus está com 33 anos e ele participou de todas as festas da Páscoa, mas essa festa da Páscoa para Jesus é diferente. Porque enquanto Simão Cirineu está vindo de um lado, do norte da África, Jesus está no Monte das Oliveiras, orando, e ali seria a sua última oração, enquanto alguns homens estão articulando a morte de Jesus, eles chamam um homem por nome Malco, Anás e Caifás, e faz uma proposta para Malco. Malco, tem uma cadeira que você pode sentar aqui. Porque o Sinédrio tinha várias cadeiras, e tinha algumas cadeiras que eles iam despor. Nicodemos era um deles. Por que Nicodemos eles iam despor de Nicodemos? Porque Nicodemos foi ter com Jesus de noite, e Jesus pregou para ele, ele se converteu. Perguntando para Jesus, mas como que pode uma mulher, uma pessoa entrar no ventre da mulher e nascer de novo? Jesus prega para ele e fala assim, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. E Nicodemos, ele fica impactado com a pregação de Jesus na madrugada, e o Sinédrio fica de olho em Nicodemos pensando, esse cara aí, esse homem não vai poder compactuar mais aqui das cadeiras do Sinédrio. E um outro homem que eles estavam de olho, que eles queriam tirar da cadeira, era José de Arimateia. Ele se converteu, ele se tornou um discípulo de Jesus, a ponto, e nós bem sabemos, que José de Arimateia cedeu o seu túmulo para Jesus ser enterrado. E era um outro que ele também, o Sinédrio, Anás e Caifás, estava de olho para arrancar das cadeiras do Sinédrio. Então chama Malco e fala, Malco, sabe esse tal de Jesus aí que nós está fazendo uma revolução aqui, está levando uma multidão, nós temos que aniquilar, nós temos que acabar, temos que parar o ministério desse homem. Então, Malco, eu vou te dar alguns soldados daqui do templo e vai buscar ele. Já tem um homem aqui que sabe onde ele está. Quem é? Judas. Lhe vendeu por 30 moedas. Ele era um deles e sabe exatamente onde esse tal de Jesus está. Malco vai até Judas, é tu que vai me levar onde Jesus está? E Judas fala, sim, é eu que vou levar aonde Jesus está. Eu sei aonde ele está. Malco reúne alguns soldados, Judas Iscariotes, e vão diante do Monte das Oliveiras para buscar Jesus. Getsênimo, assim podendo dizer. E quando chega lá em cima no monte, você conhece a história, Jesus está orando. E Pedro, que está mais próximo de Jesus devido à escuridão, todos os judeus têm uma aparência, uma característica quase igual. Cabelo meio comprido, barba, alguns usam capuz, as vestimentas semelhantes. Não dava para distinguir quem era quem à noite, no escuro. Então, quando eles vão se aproximando de Jesus, Malco vai chegando para prender Jesus, porque foi-lhe prometido uma cadeira no Sinédrio, se ele trouxesse Jesus, porque eles iam tirar Nicodemos e José de Arimateia, iam lançar fora do Sinédrio, e ia colocar Malco numa cadeira se ele cumprisse a missão. Então, Malco vai cumprir a missão, ele está empolgado, ele quer ser um sacerdote, era o sonho. E para ser sacerdote tinha algumas características. Qual? Primeiro, para ser sacerdote tinha que ter altura. Não poderia ser muito baixo. Segunda característica para ser sacerdote no templo, ele tinha que ter todos os órgãos do corpo e todos os dentes da boca. Isso era uma das características para ser sacerdote.
E quando Malco, ele tinha todas essas características, ele tinha altura, tinha todos os órgãos do corpo, e ele tinha também o quê? Um anseio, um sonho de ser um sacerdote. Mas quando ele chega para prender Jesus, Pedro, que está andando com Jesus 3 anos e meio na terra, pregando, curando, salvando vidas, de repente ele lança uma faca da cintura. Como que pode um cristão estar andando com faca, armado, pregando a palavra e com uma arma de punho? Que tipo de cristão que Pedro era? Um cristão que não era totalmente convertido, disposto a lançar veneno com a sua espada. E a espada da geração da atualidade é a língua. É o menor órgão do corpo, mas pode incendiar uma floresta. Pedro está armado. E quando ele chega perto de Jesus, ele lança a espada sobre a orelha de Malco. E agora Malco, que tinha todos os órgãos do corpo, já não tem mais. Pedro não está somente cortando a orelha de Malco, ele está cortando o sonho de Malco. Qual? De ser sacerdote. E tem pessoas que às vezes são cortadoras de sonho, lançam palavras negativas. Às vezes diz, eu tenho um sonho de ser um advogado. Aí vem um cortador de sonho. Que advogado? Eu conheço advogado que está vendendo um cachorro quente. Eu tenho um sonho de me casar, construir família e ter filho. Não faça isso, filho dá muito trabalho. Eu tenho um sonho, vou comprar um carro. Não faça isso, é prestação demais, você vai se perder e você no meio do caminho talvez não vai dar certo. Cortadores de sonhos. Às vezes somos rodeados de pessoas que querem cortar sonho, cortarem projeto, querem nos dar banho de água fria. São os Pedros que andam armados. Mas Jesus, independente que Malco veio para lhe buscar e para lhe surratear e levar preso, Jesus está no ambiente, ele dá um passo à frente, ele pega a orelha que está caída no chão, com terra, poeira e algumas folhas secas, ele pega aquela orelha e talvez ele sacode, sopra para tirar toda a sujeira e devolve para Malco o teu sonho. Ele coloca novamente a orelha em Malco, ele entende disso. Porque quando Deus, ele cria o céu e a terra, ele desce no Éden e diz assim, depois que cria todas as coisas, aí façamos o quê? O homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele entende de reconstrução, ele entende de fazer. Ele é articulador em mexer com um barro. Então ele pega a orelha para isso, ele é fácil, e devolve para Malco a orelha. E diz, Pedro mete a espada na bainha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não faça isso. E ali Jesus é pego. E nesse interim que Jesus é pego, é levado para ser julgado na madrugada, quero correr, que o tempo é curto. Nesse interim, Simão Cirineu está vindo de viagem. Ele está chegando numa das festas mais importantes, que é a Páscoa. E quando ele está chegando, o que me chama a atenção é que esse homem, por nome Simão Cirineu, ele tem 2 filhos. E a Bíblia ressalta o nome dos filhos dele. E a Bíblia diz com muita clareza que de Simão, pai de Alexandre de Rufo. Ele é um homem que ele vem para a festa da Páscoa e traz os seus filhos para o culto. Aqui ele relata a importância de trazermos os nossos filhos para a igreja. Trazer os nossos filhos para a escola bíblica, para a sala das crianças. Porque mesmo que um dia ele se enfraqueça ao adulto, ao amadurecer, ele lembrará, um dia meu pai me levou para o culto, um dia minha mãe me levou para a igreja, eu me lembro dos louvores, eu lembro dos cânticos da harpa, eu lembro das pregações, eu lembro das festas, da salinha da criança, da tia, eu lembro. Não deixe seus filhos em casa, quem manda na tua casa é você ainda, creio eu. Porque nós estamos geração que os filhos não querem mais ir para a igreja. Hoje eu ouvi uma mensagem que me chama a atenção. O que desvia os filhos da igreja não é a escola, não é a rua. Às vezes são as próprias falácias dos pais que têm um diálogo no carro ou dentro de casa e os filhos observam essas falácias. Testemunhos negativos esmorecem os filhos. Por isso que é importante sempre mantermos e preservarmos os nossos filhos na casa do Senhor. E Rufo
Alexandre é filho de Simão Cirineu, ele leva. Mas o que me chama a atenção é que ele está vindo de viagem e ele não tem casa em Jerusalém. O que ele precisa fazer? Alugar uma pensão, se hospedar em algum lugar. Então ele se hospeda em uma pensão, em um hotel que seja em Jerusalém. Naquela época era muita pensão, muita hospedaria, era o nome da época. E ele coloca seus filhos na hospedaria, mas só que o período da Páscoa, da festa da Páscoa, é longe. São dias a festa, não é um dia de festa. E ele precisa patrocinar, ele precisa trazer alimento para os seus filhos, ele precisa pagar a hospedagem. E ele não tem dinheiro suficiente para poder pagar os dias que ele vai ficar em Jerusalém em prol da festa da Páscoa. Então o que Simão Cirineu precisa fazer? Trabalhar, arrumar um bico, arrumar um trabalho para poder ter um dinheiro para manter seus dias em Jerusalém e trazer alimento para os seus filhos. Ele arruma um serviço, e o serviço mais comum da época era no campo. Estive no estado da Bahia em um período. E eu percebi que os serviços que mais tinha lá era colheita de café. Fiz alguns amigos, alguns pastores, alguns amigos que tem no estado da Bahia. E eles trabalham muito na lavoura de café. E eles me mostravam as mãos deles são muito calejadas. Porque para tirar café, a lavoura de café é muito espinhosa. Então, Simão Cirineu vai para a lavoura. Ele vai trabalhar no campo para poder ter dinheiro. Enquanto isso, ele está no campo trabalhando para ter dinheiro para a hospedaria dos seus filhos e alimentação, para manter os períodos da festa da Páscoa. Jesus está sendo julgado por Anás e Caifás na madrugada. Enquanto Jesus está sendo julgado, amanhã vai chegando, é 6 horas, é 7 horas, é 8 horas da manhã. É levado para Pôncio Pilatos, escuta. E Pôncio Pilatos fala assim: eu não vejo nenhum mal nesse homem. Por que vocês querem matá-lo? E os judeus falando: mata ele, Pilatos, tem que matar. Ele transgrediu todas as leis, todas as regras do judaísmo. Ele é um homem totalmente que está trazendo rebelião para a nossa era. Mata esse homem. E Pilatos disse: eu não vejo erro nele. Faz o seguinte, era período de campanha, de popularidade. Pilatos, ele queria uma razão de poder que o povo gostasse dele. Então ele fala assim: não vou matar esse homem, vou dar uma surra nele simplesmente e depois eu solto ele. E é aqui que chega o ponto crucial. Qual é a surra? 40 chibatadas menos uma, são 39 chibatadas. Pilatos assina, leva ele para levar algumas chibatadas, depois lança esse homem para fora, não quero mais vê-lo. Eles levam Jesus para o pátio. Quando levam Jesus no pátio, tem 3 carrascos. Um carrasco na direita, um carrasco à esquerda e um carrasco chamado carrasco mesário. O carrasco mesário, ele fica com uma caneta e ele que fica anotando os números das chibatadas. O carrasco naquela época eram homens musculosos, homens fortes, homens de grande altura. Os romanos faziam musculação e eles gostavam de invejar os seus músculos e intimidar as pessoas com seus portes físicos. Vamos maltratar esse homem e depois vamos lançar conforme Pilatos lhe dissera. Arrancam a roupa dele, rasgaram a roupa de Jesus, deixaram ele seminu na praça, amarraram as suas mãos em um tronco sobre a praça e o carrasco da direita com seus braços musculosos, com um chicote na mão. Na ponta do chicote tinha ossos, na outra chumbo e na outra pedaços de metal. E o carrasco com seus braços musculosos, ele começa a rodar o chicote, ele dá 3 passos para trás, e o mesário conta 1, e ele dá 3 passos para frente, roda o chicote, e rasga as costas de Jesus. O mesário conta de novo 2, e o outro carrasco do lado esquerdo dá 3 passos para trás, ele dá 3 passos para frente e lança o chicote nas costas de Jesus, e o mesário vai cantando 1, 2, 3, e Jesus está amarrado, sendo surrateado com o chicote do carrasco. Diz os historiadores que quando chegava em 20 chibatada, alguns homens já entravam em decomposição do seu corpo, seus órgãos não paravam. Se defecavam, urinavam, faziam coisas terríveis com a dor. Finalizando. Quando chega a 20ª chibatada, eles têm que virar o corpo de Jesus. Quando eles viram o corpo de Jesus para frente, o carrasco começa a chibatar o corpo de Jesus pela frente, o sangue vai ecoando, e o sangue coando pela frente, e o que me chama a atenção é que Jesus já está levando
30 chibatadas, 20 atrás e 10 na frente, e ele está amarrado sem dizer, sem um som da sua voz. Às vezes levamos um tropeção na rua e machucamos o dedão do pé, já gritamos. Às vezes as pessoas falam um ar da nossa vida, já queremos desistir. Já queremos parar. Já queremos voltar para trás. Mas Jesus está com 30 chibatadas e ele está lá, firme. Quantas chibatadas? 39. 20 nas costas e 19 na frente. Eles jogam um manto sobre Jesus e levam para Pilatos. Já fizemos o que o Senhor pediu, Pilatos. Quando Pilatos olha Jesus totalmente desfigurado, com as chibatadas cortadas no seu rosto, o sangue coando, a pele aberta, Pilatos fica assustado. Ele fica estupefato com aquela visão. O que vocês fizeram com ele? E ele pensa, então vamos fazer o seguinte, eu vou soltar esse tal de Jesus. Quem é o pior ladrão que está no calabouço? Barrabás. Estrupou, matou, roubou, assassinou, traz ele. Ele coloca Barrabás e Jesus, todo machucado e ferido, sangrando, e grita, quem vós quer que eu solte? Jesus ou Barrabás? E nós conhecemos a história. E o povo grita, mate Jesus e solte Barrabás. E é aqui que eu quero chegar no ponto crucial para me finalizar, para entregar no tempo ao pastor. Agora Jesus é sentenciado à morte de cruz. Ele é obrigado a levar uma cruz. Uma irmã falou aqui que a cruz não era para ele. Não tinha o seu nome. A cruz não tinha suas medidas. Não tinha sua altura. É lançado sobre as costas de Jesus. Jesus é obrigado agora a levar pela via dolorosa, descalço e seminu. Um tronco sobre as costas. Ele está levando do pátio e ele tinha que levar para o Gólgota, chamado Monte da Caveira. E a multidão na festa da Páscoa está gritando, crucifica, crucifica. E Jesus está levando o madeiro sobre as costas, descalço na via dolorosa. E sabe quem está vindo esta manhã do campo? Simão. Ele trabalhou, levantou 4 horas da manhã. Os filhos estão na hospedaria. Quando é entre 7 e 8 horas, ele está voltando. Quando ele está voltando, ele chega em Jerusalém, ele vê um alvoroço, ele olha assim, vindo do trabalho e vê um alvoroço, e o que está acontecendo aqui? Essa multidão de pessoas gritando, crucifica, e ele se aproxima perto para ver quem é, o que está acontecendo, porque ele é um curioso. E quando Simão Simeão chega perto da beira da calçada, entre a rua e vê, ele está observando, ele fica assustado em ver aquela cena. Um homem todo ferido com um tronco nas costas. E de repente um dos soldados está batendo em Jesus, ele com o tronco nas costas. Jesus cai no chão, ele não consegue levantar com as dores, com o peso daquele tronco. Então um dos soldados de repente poderia pegar qualquer um. Mas ele lança a mão para trás. Quem está lá atrás dele? Simão. Onde Simão está vindo? Do trabalho. Ele puxa Simão, ajuda esse homem a carregar esse tronco. Simão talvez olhe e fale assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Nem judeu eu sou. O que eu tenho a ver com isso? Eu acordei, foi 4 horas da manhã para trabalhar. Eu nem sei quem é esse homem. Eu nem sei o que ele fez. Não conheço a história dele. Não me envolva. E o soldado, ajuda ele, rapaz. Eu só vim aqui ganhar um trocado para poder trazer alimento para meus filhos que estão na hospedaria. Não interessa, ajuda esse homem. E Simão Sirineu é obrigado a carregar o homem ferido, cheio de sangue. Porém, nesse período da Páscoa, bem sabemos que o templo tem 3 pátios. O pastor falou aqui sobre o Santo do Santo e louvor foi louvado. O lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. E dentro desse átrio ficava o sacerdote. E o outro pátio ficava os judeus de pura cidade, de aqueles que são legítimos judeus. E tinha um outro pátio, que era o pátio do gentil. O que é o pátio do gentil? O pátio gentil é a mistura de nação. Pessoas de todos os povos. Ficavam no outro pátio lá fora. E o sacerdote, no período da Páscoa, o que ele fazia? Ele pegava uma lata, cheio de furo, matava um cordeiro,
pegava o sangue desse cordeiro, colocava dentro dessa lata cheia de furo, e ele começava a rodar essa lata. E os gentios que vieram de longe, viajaram dias, meses, ficavam no pátio, esperando uma gota desse sangue, que o sacerdote está rodando, caísse sobre ele, porque eles acreditavam que uma gota desse sangue lhe purificava de todo o seu pecado. Simão Cirineu era o quê? Gentil. Aonde era para ele estar? No pátio do gentil, esperando uma gota de sangue. Era um anseio. Eles vinham de longe para isso, para compactuar essa festa, para... Muitas pessoas iam, muitas das vezes, nas festas e nunca saíam com uma gota desse sangue. Voltavam para sua casa frustrado. Finalizando. Simão Cirineu está lá do outro lado na Via Dolorosa. Carregando quem? O corpo de Jesus está todo aberto. Quando Simão Cirineu está abraçando e levando Jesus, automaticamente ele está se banhando com o sangue de Jesus. Enquanto muitos estão lá no pátio esperando uma gota, Simão Cirineu está se banhando do Cordeiro verdadeiro, vivo e real. E ele está levando Jesus para a Via Dolorosa. Ele não sabe que é Jesus, não sabe o que Jesus fez, não conhece a história de Jesus. Ele está intrigado, quem é esse homem? O que eu fiz para merecer? Está preocupado com seus filhos que deixou na hospedaria. E está levando Jesus para o Gólgota. Quando chega lá em cima no Monte da Caveira, ele coloca Jesus e ele sai com seu corpo banhado de sangue. Jesus é crucificado. Simão Cirineu entende um silêncio na terra. A Bíblia diz que a terra houve um terremoto, o céu escureceu. Até os soldados teve que reconhecer que verdadeiramente esse era filho de Deus. Simão Cirineu, que andou 1.000 a 2.000 quilômetros para poder tomar uma gota de sangue, ele foi banhado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Encerro, entrega o microfone a quem tem por direito. Muitas das vezes nós não queremos envolver com a obra. Achamos que não temos nada a ver com isso, como Simão Cirineu. Quem é esse? Não sei quem ele é, não conheço sua história. Já trabalhei o dia inteiro. Por que me envolver? Eu vim como homem de Deus para dizer para você: se envolva mais. Ore mais. Evangeliza mais. Participa mais. Ajuda mais. Enquanto muitos estão lá fora ansiando por uma gota, Jesus está dizendo: estou te banhando, estou te cobrindo, estou te cuidando, estou te zelando, eu estou contigo. Enquanto estão lá fora, alabacandaravasupiterrendaravantebria, xelabaicubudukiosupiтерелабаньясепia, xelemunquiantebria supiterreiantoquia. Eu sou com a sua casa, eu sou com a sua família, eu sou contigo, eu não abro mão de você. Eu sou o teu Deus no mundo, eu conheço tu pelo nome. Eu te comprei, eu te chamei. E assim diz o Senhor: se Ele chamou, Ele se responsabiliza. Erga a tua cabeça, a tua história não acabou. O que eu tenho para ti é muito mais além daquilo que você espera. O que o céu tem para a tua casa é maior que a terra te oferece. Fica firme, permanece na presença. Ore um pouco mais, clame um pouco mais, glorifica um pouco mais. Quem veio para adorar, adore. Quem veio para adorar, adore. Xelabacandaravasubderremandarabasébia, xelebacamantu yosubterremantu quiomanterebantébria, xelebracrimiosubiehesiambando quiosobia. Ele é o Senhor do Senhor que renova as forças. Ele dá força ao fraco, vigor ao caído. Ele levanta o necessitado. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Jeová, é Rafá, é Nissim, é Elohim, é leão da tribo de Judá, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Ele é o Senhor da glória, Jesus Cristo de Nazaré. Quantos pode adorar? Oh, a Ele a glória.
glória, para sempre, amém. Quem pode encher o pulmão e dizer a Ele a honra, a glória e louvor? A Ele Quantos podem se pôr de pé comigo, por favor, 1 minuto? Pela permissão do pastor. Glória a Ele. Xalabacandaravasubderrébia, para sempre, amém. Vamos dizer bem forte, todo mundo, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ele Ele vive, Ele vive, Ele vive eternamente, Ele reina, o teu trono é perpétuo, ninguém pode tirar. Ele é bacandarabasubterramandarabas, Shimiu que amandarabassuyande.